Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Olá, queridos, tudo bem? Daremos continuidade hoje ao Evangelho de Mateus, capítulo 7. Esse capítulo traz diversos assuntos, e desses assuntos que são julgamento ao próximo, persistência em oração, a porta estreita e a porta larga, a árvore e o seu fruto, prudente e o insensato, nós destacaremos o julgamento ao próximo, porque cremos que é um tema que diz respeito ao nosso dia a dia e que muitos irmãos têm dúvida se podem ou se não podem julgar alguém. E o que eu posso dizer a esse respeito, já respondendo essa pergunta, é que dependendo da situação, nós podemos ou não julgar alguém. Vamos começar com as situações que nós não podemos, que nós não devemos julgar. A primeira situação é acerca dos motivos pelas quais as pessoas fazem algo. A palavra de Deus nos diz em João 7,24, não julguem pelas aparências, mas façam julgamentos justos. Então a palavra diz que nós devemos sim julgar, mas nós não devemos julgar pelo que aparenta ser, mas sim pela justiça. Então é importante percebermos que para que nós possamos entender o que é justo aos olhos de Deus, é necessário nós termos intimidade com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus também nos diz que a justiça do mundo para Deus é como trapo de imundície. Então não segundo a nossa justiça, não segundo a justiça do mundo, mas segundo a justiça de Deus, segundo a sua palavra, nós devemos julgar. Mas nós também não conhecemos o coração do homem. Só quem conhece o coração do homem é Deus. Nós sabemos que o coração do homem é enganoso, mas o único que conhece verdadeiramente o coração do homem é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então nós devemos deixar a Deus o julgamento dos motivos pelos quais as pessoas fazem algo. Amém? Importante percebermos isso. O segundo motivo pelo qual nós não devemos julgar as pessoas é acerca dos escrúpulos de consciência dessas pessoas. E o que é escrúpulo de consciência? São situações que individualmente as pessoas entendem que não devem fazer ou que devem fazer algo de uma forma especial e individual. Explicando melhor, existem pessoas que creem que não podem comer determinados alimentos. Existem pessoas que creem que não podem se vestir de uma determinada forma. Isso é um escrúpulo de consciência, né? Claro, se o comportamento dela não afronta a palavra. Se é algo que afronta a palavra de forma clara, não se trata de escrúpulo de consciência, mas de pecado. Importante percebermos isso. Então, se alguém não come um determinado alimento, porque acha que se comer aquele alimento ele estará pecando, nós não devemos julgar essa pessoa por conta do escrúpulo de consciência dela. Nós devemos respeitar essa pessoa por conta do escrúpulo de consciência dela. Amém? Isso não quer dizer que a gente não possa também agir em amor e dependendo da situação que nós estejamos observando, se essa pessoa estiver oprimida por um determinado comportamento ou se ela tiver um transtorno, né, de comportamento, nós podemos sim ajudar essa pessoa. Ajudar a pessoa com amor, ajudar a pessoa a se libertar muitas vezes de um transtorno obsessivo, por exemplo, é amor, não é julgamento. Tá certo? Importante você perceber isso. Nós também não devemos julgar o serviço de outro irmão. É importante percebermos também essa situação. Muitas vezes nós também queremos conhecer, nós também queremos julgar a motivação pela qual um irmão faz alguma coisa e muitas vezes até faz alguma coisa para Deus, né? Muitas vezes, e por exemplo eu digo isso, nós queremos julgar pessoas que são chamadas por Deus para profetizar. Então muitas vezes nós somos tentados a olhar para essa pessoa e dizer, ela está profetizando na carne, né? Isso não vem de Deus, essa pessoa está simplesmente querendo aparecer. Não, queridos, nós não podemos julgar o serviço dos outros. Só quem conhece a motivação do coração do homem é Deus. Nós podemos sim julgar a profecia. A
profecia com certeza nós devemos julgar. A palavra de Deus nos diz que nós devemos julgar os espíritos, né? Então é importante percebermos isso. É importante nós percebermos que existem determinadas profecias que precisam ser comparadas com a palavra de Deus, que precisam ser provadas na palavra de Deus. Amém? Finalmente, nós não devemos julgar o irmão falando mal dele. A palavra nos diz em Mateus 18 que se porventura o irmão nos ofender, nós devemos ir sós com ele e tratar com ele sobre a ofensa. Se porventura ele não se arrepender, nós devemos levar conosco uma ou duas testemunhas e novamente tentar conciliar essa situação. Se não for possível, devemos levar à igreja o caso. E finalmente, se mesmo diante da igreja o irmão realmente não quiser se arrepender, a palavra nos diz que nós devemos tratá-lo como publicano, né? Então nós podemos sim julgar, mas nós devemos ter um procedimento para esse julgamento, especialmente quando o irmão nos ofende de alguma forma. Amém? Vamos então falar agora sobre as situações que nós devemos julgar. Nós devemos julgar as contendas entre irmãos. Agora, julgar as contendas entre irmãos não é julgar os irmãos, é julgar a contenda, é julgar o desentendimento entre os irmãos. A palavra de Deus nos diz que nós deveríamos, inclusive, buscar o menor na igreja do que buscar o julgamento de alguém que não crê em Deus. Então a palavra está nos falando que nós, como cristãos, devemos priorizar pelo julgamento das dificuldades que nós temos de relacionamento com os próprios irmãos da igreja, com a sua liderança, com o seu pastor. É essa pessoa que você deve buscar quando você tiver alguma dificuldade com algum irmão, quando você realmente precisar de uma orientação com relação a qualquer contenda, tá certo? Importante perceber. Pecados sérios de membros da igreja também podemos julgar, né? Mateus 18, 17 nos diz isso, acabamos de falar. Ensinamentos doutrinários também devemos julgar. E devemos julgar segundo o quê? Segundo a nossa justiça? Não, claro que não. Nós devemos julgar segundo a justiça de Deus. Nós devemos comparar ensinamentos doutrinários à mensagem do Evangelho, à palavra de Deus. Então nós podemos sim julgar, mas julgar à luz da palavra de Deus. Finalmente, as qualificações para que alguém seja líder, né? Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 a 13. A palavra Paulo, nesse momento, está orientando Timóteo a como julgar, a como levantar na igreja um líder, seja um diácono, seja um pastor. Então é importante percebermos que a liderança da igreja também é dado julgar, né, em determinados momentos, para saber se um determinado membro da igreja pode ou não liderar aquela igreja, pode ou não servir àquela igreja de uma peculiar forma. E finalmente, tem dois aspectos também sobre o julgamento que nós precisamos tratar. O primeiro deles é acerca da questão da trave e do argueiro, né? Ou cisco, da trave e do cisco. A palavra de Deus nos diz como pode você querer apontar o cisco no olho do teu irmão se você tem no seu uma trave? Então o que a palavra quer dizer com isso? A palavra quer dizer não que a gente não possa julgar, a gente pode sim julgar nessas situações que nós acabamos de tratar. Mas nós devemos julgar com misericórdia, mais uma vez a misericórdia aparecendo, né? Então nós primeiro devemos perceber, poxa, no meu olho existe uma trave, né? Existe uma trave no meu olho que embota completamente o meu julgamento, que embota completamente a forma com que eu vejo a realidade. Então eu preciso me encher de misericórdia, eu preciso me encher de compaixão pela pessoa que eu pretendo ajudar, que eu pretendo de alguma forma orientar. Eu devo me encher dessa compaixão para depois mostrar o cisco no olho dele. Então primeiro devo tirar a trave que está no meu olho através de oração, através da compaixão, através da misericórdia, e aí sim eu devo procurar esse irmão e falar sobre o cisco que está no olho dele. E para finalizarmos, a palavra também nos fala sobre não jogarmos pérolas aos
porcos, né? O que é que quer dizer joga pérola aos porcos? A maior preciosidade que nós temos é a palavra de Deus. Essa é a maior preciosidade que nós temos, é ela que nos traz segurança, é a palavra de Deus que nos faz conhecer melhor a Jesus, é a palavra de Deus que orienta o nosso caminho, é a palavra de Deus que é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é algo precioso realmente. Então muitas vezes nós queremos pregar a palavra de Deus e determinadas pessoas recebem isso com desdém, recebem isso com violência muitas vezes, recebem isso com desprezo. A palavra de Deus então está nos dizendo que nós não somos obrigados a continuar pregando essa palavra a essa pessoa se ela permanece com esse tipo de atitude, tá bom? Mas eu preciso te fazer uma advertência. Nós só podemos fazer isso mediante muita oração, porque é preciso discernimento espiritual para saber se a pessoa a quem você está pregando, ela está tratando com desdém, porque está havendo uma transformação no coração dela e isso causa dor a ela, ou se é realmente pura impiedade. Tá certo? Então, muita oração. Se você tiver dificuldade nessa área, procura a tua liderança, procura alguém que tenha mais experiência. Mas não despreze ninguém, porque a palavra de Deus precisa ser pregada a todo aquele que não conhece a Jesus. Deus te abençoe e eu sei que você será muito mais edificado todos os dias mediante a palavra de Deus. Deus te abençoe.